Certo, vamos direto ao ponto. O mercado de nuvem simplesmente explodiu. E a demanda por pessoas qualificadas, nossa, tá nas alturas. Pense em data centers gigantes, plataformas digitais super rápidas. É exatamente para lá que a tecnologia está indo. E para quem quer entrar de cabeça nesse universo, existe uma porta de entrada estratégica e bem acessível, o Microsoft Azure. Neste nosso guia de hoje, a gente vai quebrar o código de como dominar os fundamentos da nuvem e passar na certificação AZ900, partindo do absoluto zero. Então a pergunta inicial é: por que entrar no mundo cloud? Bom, a resposta para muita gente é óbvia. Essa indústria não é só super lucrativa, ela é literalmente um motor das empresas modernas hoje em dia. Só que o que trava muito o talento na largada é aquele velho medo da complexidade, sabe? Existe um mito gigante de que precisa ter anos de experiência em engenharia ou ser gênio da matemática para trabalhar com nuvem. Mas olha só, a realidade é outra e é muito mais acessível. Zero experiência técnica pesada necessária para começar. Sério. Sem programação, sem quebrar a cabeça com tela preta de linha de comando, sem escrever um único script. O exame AZ900 foi criado justamente para testar a compreensão de conceitos de negócio e não a configuração técnica em si. É muito mais sobre entender o que é a nuvem e o porquê usar e não como programar o negócio todo. E o posicionamento da Microsoft é super claro sobre isso. A certificação AZ900, ou Azure Fundamentals, é o alicerce de tudo. Ela simplesmente prova que existe um entendimento claro ali do vocabulário da nuvem. É aquela credencial perfeita para provar que o profissional consegue participar de reuniões estratégicas, conectar a área de negócios com a equipe técnica e entender de fato como o ecossistema do Azure funciona. Mas afinal, o que exatamente a gente estuda aqui? De forma bem simples, a computação em nuvem é a entrega de serviços, como servidores, armazenamento, banco de dados, tudo pela internet. Pensa no seguinte, em vez de comprar um monte de discos rígidos físicos ou manter servidores barulhentos numa sala super gelada, as empresas simplesmente alugam poder de processamento pela internet. E o melhor, pagam só pelo que usam. É uma mudança gigantesca de paradigma. E sobre o exame, a logística é bem direta, e entender isso já tira um peso enorme das costas. São de 40 a 60 questões de múltipla escolha e cenários práticos. 60 minutinhos no relógio. A pontuação para passar é de 700 em 1000. Ah, e o custo base é de uns $99. Viu só? É um desafio totalmente gerenciável. E a prova? Como é dividida? O plano de estudo segue uma regra de 3 perfeita e super fácil de digerir. Cerca de 28% foca nos conceitos gerais de nuvem. A maior fatia, 38%, vai fundo na arquitetura e nos serviços do Azure. E os 34% restantes testam a parte de gestão e governança, que é saber como administrar os custos e manter tudo seguro. Estrutura super organizada. Dando uma olhada rápida nos tópicos, o conteúdo foca bem naquele vocabulário que está em alta no mercado corporativo. Tem que saber a diferença entre nuvens públicas, privadas e híbridas. Entender aquelas famosas siglas IaaS, PaaS e SaaS, que basicamente definem se o aluguel é da infraestrutura, da plataforma ou do software já pronto. Tem a parte geográfica também, como regiões e zonas de disponibilidade do Azure, para garantir que os sistemas não caiam se der problema físico. E claro, a área de segurança, como o modelo Zero Trust, que é literalmente não confiar em ninguém por padrão, além do controle de preços. Seção 1. A recompensa, impacto na carreira e oportunidades. A teoria é fantástica, claro, mas como isso vira dinheiro de verdade? Como se traduz em valor no mercado? Bom, a resposta é bem impressionante, $65 mil. Essa é a média salarial anual para um coordenador de projetos técnicos nos Estados Unidos, de acordo com os dados dessa análise. E essa é uma função que depende totalmente de entender a tecnologia numa visão macro, exatamente o que a AZ900 certifica. E tem mais. O salto pode ir para casa dos $96 mil por ano para um analista de negócios de TI. Isso mostra, na prática, que essa fluência e alfabetização na nuvem são ferramentas poderosíssimas e super valiosas, até mesmo para funções que não exigem colocar a mão na massa com código. E além da parte financeira, tem os benefícios para o estilo de vida profissional. Essa certificação simplesmente abre portas para vagas 100% remotas em empresas de ponta. Ela cria aquela ponte essencial entre o time de engenharia e a diretoria de negócios. No fim das contas, ter o Azure Fundamentals no currículo funciona como um catalisador incrível, destacando qualquer perfil em processos seletivos ou promoções. E sabe o que é legal? A jornada não precisa parar por aí.
A Z900 é só o primeiro degrau de uma escada de especialização. Depois dela, o caminho está aberto para a Z104, para quem quiser realmente administrar o ambiente na prática, chegando até lá no topo, na Z305, o cobiçado nível de arquiteto de soluções. É o início de uma trilha bem sólida. Seção 2, o guia prático, dicas acionáveis para passar. Chegou a hora de transformar toda essa motivação em ação. Ter um plano de estudos bem montado é a grande diferença entre passar de primeira ou acabar se frustrando no meio do caminho. Com foco, mesmo iniciantes absolutos chegam lá em poucas semanas. A estratégia se divide em 3 fases muito claras e validadas. Primeiro, consumir o conteúdo base. Segundo, reforçar tudo visualmente com especialistas. E terceiro, testar o conhecimento incansavelmente. Bora detalhar como executar isso? Tudo começa no Microsoft Learn. É um material oficial da Microsoft, gratuito, estruturado em módulos e atualizado constantemente para bater certinho com o exame. Ler esses documentos e fazer as pequenas verificações de conhecimento no portal é inegociável, tá? É a base de qualquer plano de estudo sério. Para complementar a leitura, a comunidade compartilha verdadeiros tesouros. O YouTube e outras plataformas de cursos são grandes aliados. A Masterclass do John Saville no quadro branco, por exemplo, é maravilhosa e super didática. O curso completo do Adam Marchak explica os conceitos em muitos detalhes. E na hora de revisar pesado, os treinamentos do Scott Duffy ou os testes de qualidade extrema do Tutorials Dojo são simplesmente perfeitos para encaixar na sua rotina. Mas olha, tem que ter um equilíbrio aí. Não basta só decorar a teoria no Microsoft Learn, tem que treinar com simulados. E por que isso? Porque a Microsoft adora descrever um cenário corporativo e perguntar qual é a melhor solução em nuvem. Os simulados preparam a mente para entender as pegadinhas das perguntas e a ficar de olho no cronômetro para não perder tempo. Isso leva a gente direto para o dia da prova. A dica de ouro de quem já passou é simples. Não pense demais. É muito fácil travar tentando achar um detalhezinho escondido numa pergunta. Se achar difícil, a plataforma permite sinalizar a questão para revisar no final. O negócio é manter o ritmo, garantir as respostas fáceis logo de cara e confiar no tempo que foi investido estudando. No fim das contas, ao ver aquele aviso de aprovado na tela, fica claro que conquistar a Z900 foi muito mais do que só passar numa prova. Foi uma mudança de mentalidade. É aprender a falar o idioma do futuro e dar um salto no mundo corporativo que está cada vez mais digital e dinâmico. Então fica essa provocação para pensar como dominar esses fundamentos pode redefinir toda uma trajetória profissional. Entender de nuvem não é mais um diferencial distante, é a nova alfabetização tecnológica. O primeiro passo já está mapeado e os recursos estão acessíveis. Se esse nosso guia te ajudou e trouxe clareza sobre como começar, não esquece de curtir, compartilhar e seguir a gente para mais conteúdos práticos sobre o Microsoft Azure e certificações. Até a próxima!